no capítulo 7 de Atos. Vamos do capítulo 7, versículo 1 até o versículo 8. Vamos ver, portanto, a defesa de Estevão, começar com a defesa de Estevão. Semana passada nós já vimos que Estevão está ali, a testemunha da palavra de Deus. A Bíblia fala que ele estava cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Ele então ali é confrontado pela sinagoga dos libertos, mas esses não conseguem resistir à sabedoria de Estevão. E ali então, como eles não conseguem resistir à sabedoria de Estevão, como a gente falou na semana passada, parece aqueles filmes de luta de antigamente, onde um lutador começa a perder e ele dá um golpe baixo. Os daquela sinagoga não conseguem refutar a argumentação de Estevão, que está cheio do Espírito Santo de Deus. Então eles subornam pessoas para que falem mentiras sobre Estevão, a fim de que Estevão seja condenado. Começam a falar que ele blasfema, começam a falar que ele fala contra Moisés e contra Deus, fala que ele está ali então falando que Jesus destruiria aquele lugar e mudaria os costumes de Moisés. Então eles causam ali toda uma confusão em cima de algo, porque eles querem destruir Estevão por causa do testemunho de Estevão, apresentando a palavra de Deus. Ressaltamos aqui que a perseguição a Estevão não era por causa dos milagres que ele estava fazendo, mas pela pregação da palavra. E aí então nós chegamos ao capítulo 7 e vamos ver a situação onde Estevão começa a defender aqui aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava proferindo. Vamos ler dos versículos 1 a 8. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Vamos novamente orar ao Senhor, pedindo a sua graça. Senhor nosso Deus, fala conosco através da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos guie, que o teu Santo Espírito nos direcione a compreendermos e aplicarmos a tua palavra de forma correta, meu Deus. Que o Senhor nos ajude e nos impacte, ó Pai, para vivermos o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui nós vemos, depois das acusações que os da sinagoga chamada dos libertos proferem contra ele, subornam pessoas para dizer que ele proferia blasfêmias contra Moisés e contra Deus, falava que destruiria o templo, mudaria os costumes deles. E então aqui Estevão começa a proferir a sua defesa quando o sumo sacerdote pergunta para ele: é isto assim? Essa pergunta é verdade o que está sendo falado? A acusação que fazem contra você é verdadeira? Estevão então responde falando: varões, irmãos e pais, ouvi. Então ele se refere a eles como varões e irmãos e pais, ouvi. Ele se identifica com aquelas pessoas, coloca-se junto com eles, de nenhuma maneira tenta afrontá-los aqui, mas ele se identifica como seu povo. E então ele começa a falar: o Deus da glória apareceu a Abraão. Ele começa, portanto, a fazer a sua defesa expondo a palavra de Deus. Ele não começa a expor as suas ideias, os seus sentimentos, as suas preferências,
o seu partido, mas ele começa expondo a palavra de Deus. A argumentação dele está baseada na palavra de Deus. E nós falhamos quando a nossa argumentação, quando tentamos refutar algo ou alguma pessoa com a nossa própria sabedoria. Estevão aqui estava cheio do Espírito e ele começa a falar então da palavra de Deus, do Deus da glória, da palavra de Deus. Ele fala, o Deus da glória apareceu a Abraão. Ele está falando acerca de Deus, falando acerca das promessas de Deus, está falando aqui acerca do assunto que eles queriam saber. Olha só, esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu? Será que foi Moisés quem deu esses costumes a eles? Então aqui ele fala que o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Ele é nosso pai, ele se identifica com eles. Olha, ele é nosso patriarca, nós fazemos parte desta aliança, desta promessa que Deus trouxe a Abraão. E ele fala, esta promessa, Deus aparece a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então conta a história aqui de Abraão, que estava ali na casa dos seus pais, fala que estava em Ur dos Caldeus, e depois ele parte para Harã, junto com seu pai, junto com Ló, com a sua esposa, e Deus fala com ele, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te indicar, você lá vai ser uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa de Deus a Abraão. E aqui então Abraão era um homem que Deus pega este homem para cumprir as suas promessas. Deus não escolhe primariamente uma nação, Deus escolhe um homem que era de uma terra idólatra, um homem que adorava ídolos, mas que Deus escolhe e separa este homem. Quando a gente olha em Josué capítulo 24, versículo 2, fala que eles adoravam a ídolos. Se vocês olharem lá comigo, Josué 24, 2, por exemplo, nos fala, o texto lá nos diz assim, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então ele fala, Deus escolhe um homem, antes mesmo de existir templo, lei, de toda o rito sacrificial, Deus escolhe este homem de uma nação idólatra, e escolhe este homem para ser o seu servo, para a partir dele ser uma nação. Há ali então uma promessa de Deus a um homem. Vocês já imaginaram a situação onde Abraão está passando aqui? De repente vocês já saíram de casa para estudar fora, ou pode ser que vocês vão ter filhos futuramente que vão chegar e falar, olha, eu vou estudar em outro lugar. Ou você vai ser transferido do seu trabalho para uma outra cidade. Então você sabe, olha, eu vou para aquela cidade, ela tem lá seus 100 mil habitantes, 200 mil, 1 milhão de habitantes, eu vou morar em tal lugar, é próximo do meu trabalho, é longe do meu trabalho, o transporte é assim, assado, eu vou visitar a minha família de tanto em tanto tempo, a passagem de lá para cá custa tanto. Com Abraão não foi assim. Deus chega para Abraão e fala, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabe nada. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem noção do que vai acontecer. Ele crê em Deus. Ele deixa de lado a sua parentela, ele deixa de lado a sua família, excetuando obviamente a esposa, o seu pai e Ló, e ele vai embora para um lugar que Deus ia mostrar para ele, que ele sequer tinha ideia de onde era. Isto se chama fé. Deixou tudo para trás para seguir a Deus. Decidiu obedecer a Deus, foi escolhido por Deus, e Deus dá uma promessa a ele de que ele seria uma grande nação.
Abraão, a partir dele, ele seria uma grande nação. E se você conhece um pouquinho da história de Abraão, sabe que ele já tinha uma certa idade, 75 anos, e a sua esposa era estéril, a Bíblia nos fala. Deus fala que iria multiplicá-lo, que seria uma grande nação a partir dele. Ele já era avançado em idade e a sua esposa era estéril. Mas ele creu nas promessas de Deus. Ele creu no verdadeiro Deus. Ele creu no Senhor. Então Deus não escolhe um povo por ele ser grandioso, por ele ser especial. Muito pelo contrário, quando a gente olha em Deuteronômio capítulo 7, ele vai falar: não escolhi vocês porque vocês eram grandes, vocês eram pequenos, vocês eram desprezíveis. Vejam lá comigo Deuteronômio capítulo 7, olha o que fala acerca de Israel. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Ele fala: vocês eram os menores de todos os povos, eu amei vocês. Vocês não tinham nada de especial. Então Deus, a partir de Abraão, escolhe um povo, dá uma promessa a um povo de que este povo seria uma grande nação. O texto aqui nos fala no versículo 4: então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu-lhe dar a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Vemos lá então o percurso de Abraão. Ele sai de Ur dos caldeus, ele vai para Harã, fica um tempo em Harã, Deus o chama para ir em direção a Siquém, ele vai para o Egito, volta para o Neguebe, e assim vai então para a região de Canaã. Só que aqui fala que ele passa por toda aquela região e ele ele só tem a promessa de Deus. Ele não tem a terra ali, ele não tem um palmo da terra. O texto nos diz aqui que não foi lhe dado nem sequer um espaço de um pé. Fala: você não tem nada aqui, mas eu estou prometendo que isso vai pertencer à sua família e você vai ser um grande povo, uma grande família. Deus aqui então dá esta grandiosa promessa a Abraão. Abraão crê na promessa de Deus. Abraão compreende que aquilo ali vinha de Deus, era confiável, e ele, portanto, crê naquilo que o Senhor fala. A Bíblia nos fala que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão peregrina por aquela terra, olha para aquela terra, e ali então ele olha, mas ele não pertence a ele ainda. E o texto continua falando ali: e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Ele fala: olha, você vai pisar na terra, você não vai ter posse dela, e ainda antes de vocês tomarem posse dessa terra, vocês vão ficar em terra peregrina por 400 anos. Vocês imaginam isso? Uma pessoa falando: uau, essa não é uma parte boa de uma revelação. Vocês imaginem você, de repente, Deus contasse para você tudo o que vai acontecer na sua vida. Ou se Ele, se na hora do nosso casamento, que a gente está todo feliz: eu estou casando, que maravilha, estou me sentindo realizado por casar, vejo como uma bênção de Deus, e Deus falasse: olha, isso vai acontecer isso no seu casamento, você vai passar por essa e essa dificuldade. Uma situação estranha de se pensar, não é? E ele fala aqui: Abraão, olha, antes de vocês terem a terra, o povo vai ficar 400 anos escravizado. Isso nos mostra o quê?
que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, que Deus é fiel, tudo aquilo que Ele fala acontece, que Ele é soberano, porque Ele está no controle de todas as circunstâncias. Ele fala: vocês vão ter posse da terra, mas vocês vão ser escravos por um período de 400 anos. Deus é fiel. Deus tem o controle de toda a história. Ele usa a história para a sua glória. As coisas não acontecem fora do controle de Deus. Quando o povo ali está no Egito, sendo escravizado, na época de Moisés ali, está sendo escravizado, já bem antes disso, obviamente, a história de Moisés ali já é a libertação do povo. Quando ele está sendo ali escravizado, ali estava dentro dos planos de Deus, preparando a história. Deus é Senhor da história e conduz a história de acordo com a sua vontade. A história não saiu do controle de Deus. Olha só, Satanás agiu de um jeito que o povo ficou escravizado lá e Deus teve que dar um jeitinho. Deus tem o controle da história e Deus não apenas permitiu, mas decretou que seria daquela forma. Ou seja, tudo aquilo que acontece está dentro dos planos de Deus. Nós não podemos esmorecer na nossa confiança quando coisas que para nós são ruins acontecem. Mas nós devemos compreender que elas estão nos planos soberanos de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E assim, então, Estevão fala sobre este Deus que tem o controle de todas as coisas, este Deus que mesmo antes do templo, mesmo antes da lei de Moisés, era Senhor da história e já tinha escolhido um povo, e que este povo era objeto do amor de Deus, mesmo sem templo, sem circuncisão, sem nada disso. Após Deus fazer a promessa a Abraão, nós sabemos que Ele institui a circuncisão ali mesmo antes da lei. Ele circuncida seu filho ali, circuncida Ismael, ele próprio é circuncidado. Depois, quando Isaac nasce, ele circuncida ao 8º dia. Então, a todas essas promessas de Deus, Deus promete esta posse da terra, mas não sem que aconteça aquilo que Deus já havia decretado que iria acontecer. Não há como fugirmos dos planos de Deus. Os planos de Deus são perfeitos. Eles podem não ser bons para mim e para você. Muitas vezes eles não são. Às vezes eles são ótimos, são maravilhosos. Mas às vezes não. A gente não gosta, a gente chora, dói, é difícil. Mas Deus tem o controle das circunstâncias em todos os momentos. Então o texto aqui nos fala que eles permaneceriam escravizados e maltratados por 400 anos. Versículo 7, eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Ele fala, depois desse tempo de 400 anos, vocês sairão de lá, vocês serão libertos. A história nos mostra que eles saem de lá, né? Há toda uma história, e Estevão vai contar um pouquinho para frente com maiores detalhes sobre José, que foi para o Egito, os irmãos dele foram depois para pegar comida lá. E aqui então ele fala que o povo sai do Egito, que o povo é julgado, que os egípcios são julgados. Nós conhecemos a história das 10 pragas do Egito, quando Moisés chega lá e fala, deixa meu povo sair, Deus me enviou aqui para libertar o povo. A Bíblia nos fala que Deus endurece o coração do faraó, ele não deixa o povo ir. E depois da 10ª praga, que é ali então a morte dos primogênitos, faraó deixa o povo sair. Ali a instituição da Páscoa, onde a gente vê então Moisés recebendo ali a orientação de Deus para sacrificar uma ovelhinha e aspergir nos umbrais das portas, aqueles que são o povo de Deus, e comerem as ervas amargas ali, e comerem os pães asmos, e depois já estarem cingidos ali com as suas cintas e tal, para saírem da terra e irem embora. Então Deus liberta o seu povo através daquelas pragas no Egito, mostrando que Deus é superior aos deuses do Egito, trazendo todas aquelas pragas que simbolizavam que os deuses do Egito, que supostamente controlavam todas aquelas pragas, Deus mostra que Ele é superior àqueles deuses, e Ele controla todas as coisas, todos os fenômenos, toda a natureza,
Deus controla a vida. E ali então Deus mostra que Ele é o verdadeiro Deus e liberta o seu povo, abre o mar vermelho para que o povo passe juntamente com Moisés, e este povo vai rumo à terra prometida, a Canaã. Então Deus julga ali a nação da qual eles foram escravos, e o povo sai do Egito. E ali Deus fala que vocês me servirão naquele lugar. Então Canaã, Jerusalém, a nação de Israel como um todo, era um símbolo da promessa de Deus para que o povo de Deus servisse a Ele lá. Então, o fato de Deus cuidar do seu povo antes mesmo de estarem na cidade prometida, na terra prometida, mostra que eles não estavam limitados a um local. Percebam, Deus tira ali Abraão de Ur dos Caldeus, manda para Arã, ele passa para o Canaã, para o Egito, e tantos outros lugares, o Negueb, e Deus está com ele em todo momento, cumprindo os seus planos, cumprindo as suas promessas. Então não, olha só, é aqui, é o templo, são os costumes de Moisés. Não, é o Deus que está em todos os lugares, que tem o controle de todas as coisas, que cumpre as suas promessas em qualquer lugar, inclusive no Egito. Deus não está limitado a um lugar. Deus não estava limitado ao templo. O templo não podia conter Deus lá. Deus não pode ser contido em um lugar. Deus é onipresente. Deus controla todos os lugares, todas as circunstâncias. Deus está em todo lugar, em todo momento. Versículo 8 nos fala assim: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia, e a Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então Deus dá a ele esta aliança da circuncisão, bem depois da promessa. Percebam que Deus promete antes e depois faz uma aliança. Esta aliança ali é feita com Abraão. Nós vemos esta aliança com Abraão em Gênesis capítulo 17, versículos 7 ao 12. O texto de Gênesis 17, 7 ao 12 nos diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e a vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então aqui Deus faz esta aliança com Abraão, e este então a circuncisão era um sinal de aliança de Deus para com o seu povo, de que aquele povo pertencia a Deus. Muito antes do templo, muito antes da lei que Deus dá a Moisés, Deus faz uma aliança com o seu povo, que nem era povo ainda, era uma família, eram poucas pessoas. O que Estevão está falando aqui, olha, não é apenas um lugar, não é apenas o templo, não diz respeito apenas à lei, mas diz respeito a todo um povo que Deus começa a escolher no princípio, de um povo que não era povo, de um povo que estava longe, de um povo que fazia parte só de um homem e uma mulher estéril, de um povo que Deus faz este povo como o Senhor das circunstâncias. Ele move este povo para que um dia chegue à sua terra e sirva ao Senhor.
Então é um povo que não está limitado a uma situação, a um local, mas é um povo que pode estar em todos os lugares a serviço de Deus, e onde quer que ele esteja, ele deve temer a Deus. Não é um local sagrado, não é aqui ou ali, mas é um povo que está em todos os lugares, que serve a Deus e está debaixo da promessa de Deus. E tem uma aliança feita para com o Senhor. O Senhor faz uma aliança para com o seu povo. E então aqui fala de Abraão, e depois deste vem Isaque, que é o filho da promessa e não Ismael. Nasce Isaque, né? Este também é circuncidado a partir daí. De Isaque nascem Esaú e Jacó, e a Bíblia nos conta então que Deus escolhe a Jacó ao invés de Esaú. Esaú era o primogênito, mas Deus soberanamente escolhe Jacó em toda aquela circunstância que acontece, onde Jacó engana o seu irmão, compra a primogenitura do seu irmão por um prato de lentilhas. E aqui, a partir de Jacó, temos os 12 patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó. E aí para frente, então, a gente vai ver isso também, como acontece todas essas questões, a distribuição das tribos, né? Vem esses 12 filhos de Jacó, excetuando-se ali Levi e José, que não tomam parte da terra, mas que vem ali a partir de José, Efraim e Manassés, que cumprem então essas 12 tribos. Então aqui Estevão começa a falar desta promessa de Deus a um povo, e a um povo escolhido seu, de um povo que nasce ali, mas que não é nós judeus, não. O povo judeu existiu de um povo que não era, ele sai de um lugar onde era uma pessoa só. E este Israel, então, ele é um símbolo também do povo de Deus escolhido, de um povo que está em todos os lugares, onde não está limitado a um espaço, a um lugar, a uma circunstância, de um povo que crê num Deus que é Senhor de todas as circunstâncias, de um povo que compreende que não há coincidência, não há sorte ou azar, mas a soberania de Deus. Eu tive sorte porque eu encontrei tal coisa, porque eu ganhei algo, porque eu encontrei tal pessoa. Eu tive azar porque eu saí um pouco mais tarde e aconteceu algo comigo. Eu tive sorte porque eu encontrei uma pessoa que me falou de Jesus uma vez, então eu creio no Evangelho. Isso não é sorte, é providência de Deus, é soberania de Deus. Eu tive azar porque eu tive uma situação na minha família de doença, de acidente, ou algo assim. Não há sorte ou azar, a providência de Deus. Há um só povo, um povo que não está limitado a um local, um povo que não está limitado a uma circunstância, um povo que deve estar disposto a viver para o Senhor, como Abraão estava disposto a viver para o Senhor. Abraão não tinha nada com que ele pudesse se fiar. Ele tinha a palavra de Deus e ela é tudo. Abraão não tinha aquela coisa de, olha só, Deus falando para ele, olha, tem o templo lá, você vai me servir no templo agora. Você vai para tal lugar que já está prontinho para você. Não tinha nada. Ele sai da terra dele para um lugar incerto e não sabido. Mas confia em Deus. Confia nas promessas de Deus. Deixa para trás a sua vida. Leva ali os seus bens, mas deixa a família, deixa a nação e vai embora. Então é nós compreendermos que a obediência a Deus, de nós seguirmos a Deus, está muito além do que fazermos aquilo que é favorável a nós. Muitas vezes a gente está procurando satisfazer os nossos próprios caprichos, as nossas próprias vaidades, e esquecendo de olhar para aquilo que é eterno. Nós estamos olhando para o terreno, para o aqui e agora. É o que eu quero, é o que me dá prazer, é o que me dá conforto, é o que me dá comodidade. E deixamos de olhar para Deus. Deus não estava prometendo muita comodidade para Abraão, não é verdade? Ele fala para Abraão, você vai para um lugar, você vai ver que é o lugar da promessa, mas essa promessa não vai ser cumprida através de você.
O povo que vai existir através de você vai ser escravo durante 400 anos em terra estrangeira e depois só que eles vão para lá. Não havia comodidade nenhuma nisso. E o fato de nós sermos povo de Deus nos mostra que no momento nenhum nós vamos ter comodidade. Assim como Deus vai falar aqui de José, de outras circunstâncias, que não havia comodidade. Muitas vezes havia desprezo, havia dificuldade, haviam lutas, mas essas pessoas olhavam para a promessa de Deus. Elas criam nas promessas de Deus. Elas não ficavam pensando nas promessas terrenas. Elas não olhavam para aquilo que alguém poderia oferecer para elas de algo bom. Não, elas olhavam para as promessas de Deus. Eu vou passar por uma dificuldade, mas eu olho para as promessas de Deus. Não podemos olhar para o aqui e agora. Nesta vida, nós podemos passar por muitas privações, provações, e várias coisas nós não vamos ter como nós queremos. Não nos iludamos. Não vamos deixar que o mundo tente nos iludir, que ele consiga nos iludir. Porque o mundo pode trazer a ideia de que você pode ser rico e se satisfazer com isso, satisfazer com prazer, com isso e com aquilo outro, e deixar de lado as promessas de Deus. Muitas vezes a gente está disposto a jogar tudo para o alto, por alguns momentos de suposta alegria, de suposto prazer, de suposto bem-estar, e deixamos de lado aquilo que é eterno, e deixamos de lado aquilo que o Senhor nos prometeu, e pensamos, isso é pouco, mas vai me satisfazer e eu acho que vai valer a pena, independente do sofrimento de outras pessoas. Às vezes nós não estamos dispostos a abrir mão disso, das coisas do mundo, por amor a Deus, e às vezes somos tomados pelo mundo. Esses dias ainda vi uma mulher falando sobre uma situação de uma filha dela. Ela falou que ela perdeu a filha dela para o comunismo. O que aconteceu? Esta menina começou a ser doutrinada por uma professora, e essa professora começou a trazer uma promessa de um mundo ideal para ela, e falar, olha, o comunismo, o socialismo é a coisa mais linda do mundo, você começa aqui a estudar então o manifesto comunista, e aquela menina começou a gostar daquilo, ela achou que aquele era o mundo ideal, e ela começou a viver fazendo manifestações nas ruas, se tornou uma mendicante por aí, um mendigo, porque ela cria que o ideal de sociedade, que a felicidade estava em ser socialista, comunista, em invadir terrenos, em invadir casas, em desconstruir a ideia de família. Ela falou para a mãe dela, eu não entendo que vocês sejam minha família, eu respeito vocês, eu te respeito porque você me criou desde pequeno, mas o meu grupo aqui desconstrói esta ideia de família. Então alguém ofereceu algo para ela, uma promessa. O mundo ideal para nós é isso, implantarmos o socialismo. E as pessoas compram essa ideia, e tem muitos jovens comprando essa ideia, e tem muitas pessoas perdendo seus filhos. E quando nós falamos da promessa de Deus, as pessoas falam, você é louco, você é fanático, falando de Deus, que coisa é essa? Aí nós não falamos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Aí eles se envolvem com um monte de maluquices dessas. Se tornam desvairados neste mundo aí. Acho que o mundo ideal está em socializar todas as coisas, em socializar a miséria, em você deixar aí a propriedade privada e viver aqui, eu vou invadir qualquer coisa aí, tudo tem que pertencer ao governo. Uma promessa de um mundo ideal através de pessoas pecaminosas. Nós precisamos crer nas promessas de Deus, que Deus as cumpriu através de Abraão, Isaque e Jacó. Não nas promessas de um mundo ideal de pessoas, de uma sociedade ideal. Isso é utópico. Nós vivemos o Evangelho numa promessa do porvir. Aqueles que defendem essas ideias dizem que a religião é o ópio do povo, que nós somos drogados pela religião para ela nos deixar amortecidos, para que a gente consiga passar pelas agruras da vida. E eles começam a doutrinar pessoas acerca de um mundo ideal.
Nós aqui estamos falando de um mundo por vir. Este é o mundo ideal, onde o Senhor Jesus vai restaurar todas as coisas, onde Cristo reinará sobre todas as coisas, onde nós estaremos com Ele. Esta é a promessa verdadeira de um mundo ideal, novos céus e nova terra. Qualquer outra promessa de um mundo ideal está fora de cogitação. É a promessa que começa em Abraão. É a promessa de um povo, de todos os povos serem abençoados através de Abraão. Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esta é a verdadeira promessa. Não vamos nos iludir, não nos deixemos iludir por um mundo ideal, por qualquer ideologia que seja. Não deixemos os nossos filhos, netos, sobrinhos, parentes à mercê desse tipo de doutrinação. Que a gente pregue a esperança em Cristo, a eternidade. Qualquer coisa neste mundo que você fale que é o mundo ideal é utópico, é mentira. Nós vivemos pelas promessas que Deus deu a Abraão, primeiramente de um grande povo, e depois que a Bíblia nos fala que aqueles que creem nas promessas de Deus são filhos de Abraão. Nós somos filhos espirituais de Abraão, nós somos descendentes dessa promessa por crermos na promessa feita por meio de Cristo. Então que a nossa confiança esteja na promessa de Deus, de dar um grande povo, de nós sermos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, assim como Israel era o povo escolhido de Deus, nós também, juntamente com eles, Israel de Deus, somos escolhidos por Deus para vivermos debaixo da promessa de Deus e não da promessa de um mundo ideal que nos remete para eles lá ao templo e aos costumes, segundo eles, de Moisés. Nós estamos aqui não por causa de um mundo ideal ou por uma ideologia terrena ou qualquer coisa assim. Nós estamos aqui pelas promessas de Deus que são cumpridas em Cristo. É nele que nós cremos. O Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, perfeito. A Ele toda honra e toda glória. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós